Olá, estudantes da terceira série! Neste vídeo vamos falar sobre crônica. Oi, Jéssica, tudo bem? Firme aí? Então, objetivos de hoje é interpretar uma crônica da Raquel de Queiroz. Escreve-se Rachel mesmo? Escreve-se Rachel e pronuncia-se Raquel antes que você tenha dúvidas, meu caro. Inferindo informações quais? Implícitas no texto. Então, identificar efeitos de sentido como ironia, reconhecer os elementos da narrativa. Você sabia que a crônica é um texto do campo literário, mas também é do campo jornalístico? Já leu crônica em algum jornal? Claro que já, né? E sabia que muitas pessoas vivem da escrita diária? Sabia que um brasileiro é um dos escritores mais vendidos do mundo? Olha para mim, vem cá. Você já pensou em ser escritor? Ah, que delícia! Bem-vindo ao time! Então, te convido a conhecer Não Escrevam, de Raquel de Queiroz. Vamos ao texto? Todos nós, veteranas no ofício, somos frequentemente procuradas por moças que sentem em si a imperiosa invocação de escrever. Pedem-nos conselhos, citam coisas nossas que leram, mostram-nas as próprias produções, cumprem, enfim, a rotina clássica do principiante junto ao medalhão. Um pouco de lisonja, um pouco talvez de inveja e bastante desdém juvenil. Olha, profundo texto, né? Já pega na veia, como dizem vocês. A atividade 1 é exatamente uma releitura do texto para análise. Observe. Todas nós, veteranas no ofício, somos frequentemente procuradas por moças que sentem em si a imperiosa vocação de escrever. A quem se dirige a voz narrativa desse texto? Explique a partir do texto qual a relação entre interlocutores no texto. Faz aí, que eu volto a seguir, conferir contigo.
Olá! Retornamos para conferir contigo o gabarito da questão. A quem se dirige a voz narrativa desse texto? São várias as relações que se pode estabelecer entre os interlocutores desse texto, né? A que se destaca é a relação entre o universo feminino e a arte da escrita, o ofício de escrever. Observe aqui no detalhamento. Todas nós, veteranas no ofício, somos frequentemente procuradas por moças que sentem em si a imperiosa invocação de escrever. Então, olha, nós, moças, né? Tá aqui, essa que está mais nítida. Continuamos a leitura. Alegam todas que nasceram para escrever, pois, de princípio, não acredito que ninguém nasça para escrever. A gente nasce para a vida e para a morte, ou como dizia Lampião, para amar, gozar e querer bem. Escrever é uma arte postiça e tardia, muito longe da espontaneidade do canto ou da dança. O aprendizado é penoso, mesmo se a gente se refere ao aprendizado propriamente técnico. O traçar das letras, a formação das sílabas, das palavras, a pontuação. Se alguém nascesse para escrever, haveria de nascer logo escrevendo, ao mesmo tempo em que dissesse papá e mamã. Tomaria do cálamo e traçaria os seus balbucios. Assim como um patinho recém-nascido, nada. Fixado este ponto, isto é, que ninguém nasce para escrever, que ninguém nasce com a sina imperiosa, iniludível de escrever, mas antes impõe a si próprio aquele esforço, com muita lida, muitos erros e recuos, pergunto eu, para que escrever? Então, com esse maravilhoso texto, chegamos à atividade 2 e eu tenho um trechinho para você. Vamos reler? Releia. Cabe aqui um parêntese. Você já notou que sempre eu peço releia, retome, por quê? Porque a questão tem um foco muito grande nesse trecho que vamos reler. Então observe comigo. Se alguém nascesse para escrever, haveria de nascer logo escrevendo, ao mesmo tempo em que dissesse papai e mamã, tomaria do cálamo e traçaria seus balbucios. Qual é o efeito de sentido produzido pelo modo verbal empregado nesse trecho? Ó, aqui eu pus a imagem do cálamo que eles usavam para escrita antigamente para você saber o que era. E eu quero que você me diga o efeito então. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei! Vamos gabaritar a atividade então. A ironia é o principal efeito de sentido dessa passagem. E o que o texto ironiza? Ironiza a visão romântica da literatura como se ela fosse um dom. Então, o modo subjuntivo dos verbos nascer e dizer produzem um efeito irônico ao expressar a ideia da hipótese. Ó, veja ali, se alguém nascesse, né? Nascesse, ó, tá em que tempo? No subjuntivo. Lembrando, então, que o subjuntivo, né, tem 3 tempos e sempre expressa o quê? Uma dúvida, uma hipótese, tá ok? Então, essa possibilidade de efeito irônico na hipótese. Seguimos com a leitura. Mormente se tratando de mulher, porque o homem, criatura mais ou menos folgada, não tem na realidade nenhum compromisso com a natureza. Ou se os tem, pode satisfazê-lo num minuto. Sobra-lhe tempo para as ocupações criadoras e destruidoras, a escrita, as artes plásticas, a guerra, a mecânica, o estudo. Mulher, não. Desde o berço traz seu próprio ofício. Escrever para quê? Para exprimir-se, revelar-se? Ora, para isso a gente fala, conversa. Escrever é um ofício sórdido, é uma espécie de autofagia e eu talvez dissesse coisa pior. Se ficasse bem a uma senhora escrever palavras feias. Digamos mais brandamente que escrever é girar em torno de si próprio, do próprio umbigo, da própria alminha, do próprio mundinho interior. Escrever nada tem de belo, de sublime ou de patético. Como disse antes, é apenas sórdido. Um esforço penoso, tateante, um andar de caranguejo aos recuos e aos tombos, aos impulsos que se detêm inacabados, e aquela insatisfação com gosto de cinza, aquele desgosto de incapacidade e de impotência, e no fim aquela vergonha do próprio impudor que nos denuda em público. Atividade 3. Releia. Releia o que, prof? Escrever nada tem de belo, de sublime ou de patético. Como disse antes, é apenas sórdido. Como é descrito, então, o ofício de escritor? Como o texto caracteriza o ato de escrever. Por que o texto realiza essa descrição sobre a arte de escrever? Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei, gabaritar contigo. Olha só, 3 perguntinhas, né? Bem poderosas. E o que eu peço para você, ó? Escrever nada tem de apelo sublime ou de patético, como eu disse antes, é apenas sórdido.
um esforço penoso, tateante, um andar de caranguejo aos recuos e aos tombos, aos impulsos que detêm, inacabados, insatisfação, desgosto, incapacidade, impotência e, no fim, aquela vergonha própria do próprio impudor que desnuda. Então, o trabalho do escritor é caracterizado por expressões como, note aqui que são expressões negativas, e recorre ao quê? A esses morfemas, no caso aqui, prefixos, inacabado, desgosto, insatisfação, impudor. O texto, caracteriza a escrita como um trabalho árduo e penoso, sofrido. E eu até destaquei todos esses prefixos aqui para você perceber isso nas entrelinhas, ok? Continuando a leitura. E não creiam que há prazer na criação, só há fadiga, decepção e fracasso. Como profissão, é miserável. Hoje rende alguma coisa a alguns poucos indivíduos, mas qualquer emprego honesto dá muito mais. Estes cruzeiros menos curtos que nos pagos agora não querem dizer que o trabalho intelectual se valorizou. Foi a inflação que desvalorizou o cruzeiro. Vive o pobre escriba num mundo fictício, escravizado a essa abstração de reações imprevisíveis que é o leitor, com o qual jamais tem o menor contato direto, a não ser por cartas. E as cartas desconhecidas ficam sendo, em verdade, o símbolo da sua missão e a sua recompensa. Até riu quando falam em espiritualismo e idealismo para os que escrevem. Sabe qual é o único, o autêntico termômetro da importância ou da popularidade de um escritor? O balcão. O número de exemplares que edita e vende, ou a quantia que está disposto a lhe pagar o diretor do jornal onde escreve. Esse é o nosso idealismo. Não, meninas, não escrevam. Vão ser funcionárias, médicas, atrizes, cantoras de rádio. Terão assim muito mais contato com a glória, com o mundo, com a vida real. Passada a vida, terão vivido. Não lamentarão o temps perdu. Num mundo imaginário onde o sangue é tinta, a carne é papel. Sim, um mundo de papel. Então finalizamos essa leitura, E você pode ver isso disponível em cronicabrasileira.org, pode até ler mais crônicas da autora Raquel de Queiroz. Com isso, o que acontece? Nós chegamos à atividade 4 e vamos perceber aqui que eu tenho de novo o quê? O releia. Passada a vida, terão vivido, não lamentarão o temps perdu, num mundo imaginário onde o sangue é tinta, a carne é papel, sim, um mundo de papel. A crônica de Raquel de Queiroz usa uma figura de linguagem muito chocante. Que recurso expressivo é esse? Qual efeito de sentido é produzido pela imagem final na crônica? Faz aí, eu volto a seguir, conferir contigo.
Voltei, gabaritar contigo a atividade. Então, que recurso expressivo é esse utilizado, né? Qual é a figura de linguagem utilizada? Perceba que é utilizada uma metáfora, né? E estabelece a comparação entre a vida real e o mundo imaginário. Olha como está ali a metáfora. Não lamentarão os tempos perdidos, no mundo imaginário, onde o sangue é tinta, a carne é papel. Então, essa figura é construída em termos muito concretos, né? A gente observa isso. E o efeito qual é? Demonstrar como o trabalho de escritor é pesado e exigente, né? Então, ó, passada a vida, terão vivido, não lamentarão os tempos perdidos. No mundo imaginário, olha que profundo, sangue é tinta. Quando eu digo que alguma coisa é, estou usando uma metáfora, que é uma comparação subentendida. Percebe? Chegamos às características da crônica. Você lembra as características da crônica? Você sabe quais são? Vem comigo conferir então. A principal característica da crônica localiza-se no quê? Na temática, isso mesmo. O cotidiano, né, o dia a dia, é o grande assunto deste gênero. Diferentemente do romance, né, do conto, a crônica prioritariamente vai falar sobre o cotidiano, o nosso dia a dia. E qualquer coisa é motivo, né, para uma crônica. Uma carteira que eu achei na rua, uma dúvida sobre um sentimento. Então o cronista se inspira. As personagens e situações colocam-se de maneira como ficcional. E embora não sejam trabalhadas temáticas do cotidiano em que se realizem reflexões sobre o comportamento humano, né, eu tenho que considerar essa intencionalidade. Então é comum o uso de linguagem coloquial, da linguagem dia a dia. Portanto que para ler uma crônica você tem uma facilidade no vocabulário muito maior, né? Faça essa experiência. Leia várias crônicas de diferentes autores e perceba o vocabulário como é bem fácil, né? É bem próximo, porque é um vocabulário do cotidiano, do dia a dia, fazendo com que isso te aproxime até desse gosto literário da crônica. Olhando aqui, ó, passada a vida, terão vivido, tá vendo? É uma fluidez que a crônica dá no texto, ó. Não, meninas, não escrevam, vão ser funcionárias, tá vendo? Como se ela estivesse conversando com as pessoas. Então, essa linguagem coloquial, é a linguagem da conversa ali da autora, é uma das marcas da crônica. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma crônica reconhecendo possibilidades de sentido. Refletimos sobre temática das crônicas, a ironia enquanto figura de linguagem, a metáfora, e identificamos elementos narrativos como o enredo, o narrador, entre outros. Neste vídeo falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.